Hoje a nossa aula será sobre o plano de resíduos sólidos. O Brasil produz hoje 79,9 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. O descarte incorreto dos equipamentos eletrônicos leva à contaminação do solo, da água e do ar com metais pesados, substâncias tóxicas que afetam pessoas, animais e plantas. Cerca de 1,4 milhão de toneladas do lixo eletrônico mundial que são gerados pelo setor de informática nesse ano serão provenientes do Brasil, que só recicla 2% dos lixos digitais. No mundo, a ONU estima que apenas 13% do lixo eletrônico é reciclado. O cádmio, o chumbo, o bromo, o cobre e o níquel são substâncias tóxicas e estão presentes em pequenas quantidades nos equipamentos e dispositivos, sobretudo nas placas eletrônicas. Em grande quantidade e quando descartados em terrenos comuns, essas substâncias podem causar lesões nos órgãos internos, como câncer, doenças respiratórias e até demência nos seres humanos. Esse é um quadro de como está sendo descartado em muitos locais o lixo eletrônico no Brasil. Se somarmos a quantidade de resíduos sólidos urbanos, resíduos de construção e demolição e os resíduos dos serviços de saúde que foram produzidos no ano de 2018, 117 mil toneladas, que isso vai corresponder a 1.400 estádios do Maracanã lotados até o topo de resíduos. Então, quer dizer, no ano de 2018, 117 mil toneladas desses lixos sólidos de construção e de serviços de saúde foram produzidos, que corresponde a você encher 1.400 estádios do Maracanã até o topo. Isso é muita coisa. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma lei que ela foi instituída, a lei número 12.305, ela foi sancionada no dia 2 de agosto de 2010. Ela institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, então, como que devem ser destinados os resíduos sólidos. Contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao país no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Então, inadequado de tudo que a gente produz de resíduo. Prevê também essa lei a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos, ou seja, aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado, não descartado. E a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos, aquilo que não poderá mais nem ser reciclado nem reutilizado, ser destinado de forma correta, ambientalmente adequada. Então, a lei prevê um plano nacional que os estados eles têm que prover os seus planos estaduais e, por assim, as micro-regiões e regiões metropolitanas, elas também têm que seguir este plano, os planos entre os municípios e os planos municipais. Todos esses planos, eles devem ter um plano de gerenciamento dos recursos sólidos, dos resíduos sólidos, desculpe. O plano de resíduos sólidos, então, ele tem 6 principais componentes. Primeiro, diminuir a geração de lixo, né? A não geração do lixo. Depois, reduzir essa geração. Se não tem jeito, nós vamos reduzir a geração de resíduos. Reutilizar o que dá para reutilizar, reciclar o que dá para reciclar, fazer o tratamento correto e depois a disposição final ambientalmente adequada. Ainda no plano de resíduos sólidos, o sistema de limpeza urbana de uma cidade, ele deve ser institucionalizado segundo o modelo de gestão que, na medida do possível e da realidade local de cada município, seja capaz de promover a sustentabilidade econômica das operações,
preservar o meio ambiente e a qualidade de vida da população, e ainda contribuir para a solução dos aspectos sociais envolvidos com a questão local. Conforme as diretrizes do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM, no ano de 2001, o modelo de gestão dos resíduos municipais deverá facilitar a participação da população na questão da limpeza urbana da cidade, para que esta se conscientize de das várias atividades que compõem o sistema e dos custos requeridos para sua realização. Conscientizar a população do seu papel como um agente consumidor e, por consequência, gerador de lixo. A consequência direta da participação popular poderá contribuir para a redução na geração dos lixos, a manutenção dos logradouros limpos das ruas, o acondicionamento e disposição para a coleta adequado, tendo como resultado final as operações de serviço menos onerosas, ou seja, menos caras para o município. Então, para que aconteça a gestão dos resíduos sólidos, primeiramente é necessário conhecer o conceito de resíduo sólido e saber diferenciá-lo de lixo. Lixo, portanto, é tudo aquilo que é descartado porque não tem mais utilidade, o que não tem mais possibilidade de reutilização e reciclagem. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, define lixo como os restos das atividades humanas considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis, podendo se apresentar no estado sólido e líquido, desde que não seja passível de tratamento. O termo lixo, no âmbito técnico, não é mais utilizado, e com todo o conhecimento e tecnologia disponíveis hoje, grande parte do que é gerado em processos produtivos e afins pode ser de alguma forma reaproveitado ou reciclado, sendo considerado como resíduo e, quando isso não é possível, considera-se como rejeito. Então, ou seja, todo o lixo, todos os resíduos nossos produzidos, a gente tem que ver se tem alguma forma de ser reaproveitado ou reciclado. O termo rejeito é um tipo específico de resíduo onde, quando todas as possibilidades de reaproveitamento ou reciclagem já tiverem sido esgotadas e não houver solução final para o item ou parte dele, e, portanto, as únicas destinações plausíveis são encaminhá-lo para o aterro sanitário licenciado ambientalmente ou para incineração, que devem ser feitas de modo que não prejudique o meio ambiente. Então, o rejeito é aquilo que não dá mais para aproveitar de jeito nenhum, que a única coisa é a gente mandar para o destino final, que é o aterro sanitário ou incineração ou qualquer tratamento que ele precise passar anteriormente. Resíduo é a sobra de algum produto que não necessariamente pode ser desprezado e não tem mais utilidade. Tudo que pode ser reutilizado e reciclado, para isso esse material precisa ser separado por tipo que permite a sua destinação para outros fins. Importante ressaltar que quando se fala de resíduo sólido, não estamos falando só do estado sólido em si. Por quê? Segundo a ABNT, a norma brasileira regulamentadora de 2004, número 10.004 de 2004, resíduos sólidos são aqueles que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola e de serviços de varrição. Ficam instituídos, nesta definição, os lodos provenientes do sistema de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou corpos de água, que exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. Então, quer dizer, o resíduo ele é considerado o que a gente produz e também o que é produzido, o que sobra dos aterros sanitários, lodos, então por isso não pode ser considerado apenas como o estado sólido em si. O líquido também deverá ser considerado.
Os resíduos são complexos e diversos e, para os efeitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos e da ABNT, são classificados quanto à origem e também à sua periculosidade. Então, a classificação dos resíduos sólidos em relação à origem, os lixos eles podem vir, né? Os resíduos podem vir de origem doméstica, de limpeza urbana, sólidos urbanos, sólidos comerciais e prestadores de serviço, de serviços públicos de saneamento básico, resíduos industriais, serviços de saúde, de construção civil, de agro-silvopastoris, ou seja, do resíduo de agronomia, resíduos de transporte e resíduos de mineração. Então, essa é a classificação de acordo com a origem de onde vem o resíduo. E quanto à sua periculosidade, se são resíduos, perigosos ou não perigosos. Os resíduos sólidos resultantes em atividades de origem podem ser divididos principalmente em, então vamos falar em relação à origem dos resíduos sólidos. Eles podem ser doméstico, comercial, público, agrícola, industrial ou hospitalar, dentre outros. Em relação ao doméstico ou residencial, são aqueles resíduos gerados das atividades diárias nas residências e também conhecidos como resíduos domiciliares. Apresentam em torno de 50% a 60% de composição orgânica, ou seja, casca de fruta, verduras e sobras de alimentos, sendo o restante formado por embalagens em geral, como jornais, revistas, garrafas, latas, vidros, papel higiênico, fraldas descartáveis e uma grande variedade de outros itens. A taxa média diária de geração de resíduos domésticos por habitante em áreas urbanas é de 0,5 a 1 quilo por habitante por dia para cada cidadão, dependendo do poder aquisitivo da população, nível educacional, hábitos e costumes. Os resíduos comerciais são aqueles resíduos que variam de acordo com a atividade dos estabelecimentos comerciais e serviços. No caso de restaurantes, bares e hotéis, vão predominar o quê? Os lixos orgânicos. Já os escritórios, bancos e lojas, os resíduos predominantes são papel, plástico, vidro, entre outros. Então, há uma diferença entre o tipo de comércio que está gerando resíduo. Os resíduos públicos são aqueles provenientes dos serviços de limpeza urbânica, como a varrição de vias públicas, limpeza de praias, galerias, córregos e terrenos, restos de podas de árvore, corpos de animais, entre outros. A limpeza de feiras livres também entra, restos de animais diversos, embalagens, restos de vegetais diversos, embalagens em geral e etc. Também podem ser considerados os resíduos descartados irregularmente pela própria população, como entulho, papel, resto de embalagem, alimentos que são jogados em terrenos ou até mesmo na rua pela população. Os resíduos agrícolas são aqueles gerados direta ou indiretamente em processos produtivos da atividade agrícola ou da horticultura e também da pecuária. São produzidos de diversas naturezas, como restos de colheitas, sobras de fertilizantes, agrotóxicos, esterco, rações e produtos veterinários, medicamentos, principalmente de medicamentos veterinários, pneus velhos, leite excedente, óleos utilizados e entre outros. Sua gestão é de responsabilidade do respectivo produtor, ou seja, quem tem que cuidar desse lixo é quem produz, a indústria ou a atividade agrícola que produz. Já os resíduos industriais é o resultado, então, de processos da produção das indústrias pertencentes aos diversos ramos como metalúrgica, indústria química, petroquímica, mineração, papelaria e indústria alimentícia, entre outras. O resíduo gerado pelos diferentes ramos da indústria é extremamente diversificado
e pode ser composto por lodo, cinzas, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, papel, madeira, borracha, metal e vidro. Muitas vezes, esse resíduo pode apresentar alto grau de periculosidade, principalmente aquele proveniente de indústrias químicas e petroquímicas, de mineração e metalúrgica, devendo ser tratado de forma diferenciada a fim de minimizar o impacto ambiental e também os riscos à saúde humana. Os resíduos hospitalares. Em relação aos resíduos hospitalares, depois nós teremos uma aula só para falar desse tipo de resíduo, certo? Os resíduos dos serviços de saúde, comumente associado também à denominação de resíduo hospitalar, é o nome que se dá aos resíduos originários de ações médicas desenvolvidas em unidades de prestação de cuidados da saúde, em atividades de prevenção, em atividades de diagnóstico, de tratamento, reabilitação e investigação relacionada com seres humanos ou animais, em farmácias, em atividades médico-legais, de ensino e em qualquer outras que envolvam procedimentos invasivos, tais como acupuntura, piercing e tatuagem. Então, tudo o que produz resíduo que pode estar contaminado, ele é considerado resíduos de serviços de saúde.